Vamos meditar 1 Samuel, capítulo de número 15. Ler esse texto. Eu vou ler outros textos também, mas a gente vai voltar para ele, continuar voltando para ele. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subir do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Vamos parar aqui, mas a gente vai voltar para cá. Irmãos, Deus atendeu o pedido do povo de Israel de constituir um rei. Israel olhava para as nações vizinhas, todos eles tinham um estilo de poder que era a monarquia, onde tinha um rei, um trono, e eles desejavam. E Deus atendeu a esse pedido, deu a eles Saul. Saul era um homem extremamente alto, a Bíblia diz que de todos os homens de Israel, todos eles davam abaixo do ombro de Saul. Um homem humilde, que quando foi coroado era escondido, né? Mas ele não pôde se esconder do que Deus tinha para a vida dele. E Deus chega para Saul, através do profeta Samuel, e lhe dá uma ordem, uma palavra de Deus, que seria a sua missão mais importante. Ele diz através de Samuel: olha, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Eu tenho uma missão para você. Ouve, pois, agora as vozes das palavras do Senhor. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Para os irmãos entenderem, Amaleque é uma das primeiras nações que surgiu. Amaleque, ela é um povo que foi formado do neto de Esaú. Só que, observe que os irmãos que leram a história bíblica, sabe que Jacó e Esaú tinham um problema, uma rincha. E isso, infelizmente, foi transferido aos filhos, aos netos. Por isso que é bom a gente cuidar do coração da gente, né? Porque às vezes um problema que é seu, você vai transferir lá para as próximas gerações. E se formou através do neto de Esaú essa nação Amaleque, um povo bárbaro, que assim que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e ainda estavam cansados do caminho, da viagem, a Bíblia diz que eles atacaram Israel de forma covarde. Chegaram a matar velhos, crianças, mulheres indefesas. E 400 anos depois, Deus chega para Saul, o rei de Israel, e diz: olha, eu me recordo do que fez Amaleque. Como ele foi covarde. E eu quero que você destrua totalmente. Mate as crianças, mate os bois, as ovelhas, os camelos, o jumento, não é para sobrar nada. Essa é a sua missão, Saul. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 25. Você vai voltar a 1 Samuel, mas abra sua Bíblia em Deuteronômio 25, versículo 17 ao 19. Deus fala a Moisés: lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito.
Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti. Foi ao covarde, irmãos. Estando tu cansado, afadigado, e eles não temeram a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te der dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. E essa missão estava na mão de Saul, 400 anos depois. Versículo 4 de 1 Samuel, onde nós estamos lendo. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram ao Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Vamos aqui só dar uma parada para vocês entenderem. Irmão, o negócio está fervendo. Deus chega para Samuel e diz para Saul: olha, você vai matar tudo, vai deixar nada. Parece até extremamente mal, mas Deus é soberano em suas decisões. Não vai sobrar nada. Só que faz o seguinte: quando vocês chegarem lá, no meio dos amaleques tem um povo chamado queneus. Esse pessoal aí, vocês pedem a eles para sair da cidade. Deus já fez isso várias vezes. Se lembra quando Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra? No momento de ira, ele mostra misericórdia a alguém. Por quê? Porque ao contrário dos amalequitas, esse povo usou de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, isso foi o contrário. Irmãos, e isso para Deus é muito importante. Deus, quando quer usar de ira, ele usa de ira, e Deus, quando quer usar de misericórdia, ele usa de misericórdia. Sem deixar esse texto de lado, vá agora para Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, versículos 5 e 6. O Senhor está dando os 10 mandamentos ao povo de Israel, e olha o que ele diz assim: olha, não te encurvarás aos deuses, nem os servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu sou zeloso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Meu irmão, olha que coisa. Não feche não. Olha o que está dizendo aqui: eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. E a gente às vezes, meu Deus, por que Deus mandou matar tudo? Mandou matar criança de peito, mandou não deixar nada. Ele está dizendo: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Aí 400 anos depois Deus está dando aqui o recado. Até a 4ª geração. Então, meu irmão, a maldade que o ser humano pratica, ela pode ir muito longe. Os restícios, as consequências dos nossos atos. Por isso que a gente não pode ser inconsequente. Achar que o que a gente faz, eu fiz isso de errado, não vai ter problema nenhum. Às vezes o seu neto, tataraneto, vai provar da sua maldade. Só que a boa notícia também é que no versículo 6, Jesus diz, olha, Deus diz ao povo de Israel: e faço misericórdia a milhares
dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Ele está dizendo assim, ó, se a maldade eu visito até a 4ª geração, a bondade, quem usa de misericórdia, quem age de forma correta, eu faço milhares, o tataraneto, bisneto, seja lá o que for, alguém lá no cafuné do Judas, gerações e milênios depois ainda está experimentando a bênção de alguém que viveu no temor a Deus e em obediência. Olha que coisa gloriosa. Versículo 7 de Samuel. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até Sul, que é defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio de espada. Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, as de segunda ordem, aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Oh, meu irmão, Deus mandou eles fazer o quê? Destruir tudo. Eles pouparam Agag, o líder daquela nação, o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, os cordeiros. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo de me haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou triste e passou a noite clamando ao Senhor, e madrugou Samuel para se encontrar com Saul pela manhã. E quando alguém encontrou Samuel, Samuel perguntou por Saul, e olha que interessante. Quando Samuel perguntou, rapaz, onde é que anda Saul? Alguém disse, Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, desceu novamente a Gilgal. Quer dizer, ele foi com a missão de destruir tudo, não destruiu, poupou o rei, poupou o melhor do rebanho, foi para o Carmelo, erigiu uma coluna de homenagem a si, porque é o que acontece, irmão, quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está fazendo as nossas próprias vontades, nós estamos adorando nosso próprio ego, e no reino de Deus, só existe uma vontade, a de Deus. Por isso que o chamado de Jesus é renunciar a si. Nós não temos vontade. A vontade é de Deus. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor. Olha a cara de pau. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, você cumpriu a palavra? Então o que é que eu estou ouvindo aqui? Um balido de chocalho de ovelhas em meu ouvido, mugidos de vacas que eu ouço. E disse Saul de Amaleque, nós as trouxemos. Aí transferir culpa, porque esse é o perfil, o padrão. Toda vez que a gente peca, a gente transfere culpa. Não, a culpa não é minha, não. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas, da vaca, para oferecer ao Senhor. O resto, porém, temos destruído totalmente. Agora observe, irmão. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele passou a noite em clamor e Deus falou algo ao coração de Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, tu era um homem grande, mas diante dos teus olhos, tu era pequeno, ao ponto de se esconder no momento de ser ungido rei, não foste posto por cabeça das tribos de Israel, o Senhor não te ungiu sobre Israel.
enviei-te a este caminho e diz para você, vai, destrói tudo, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles, até que eles sejam aniquilados. Por que então não deste ouvido à voz do Senhor, Saul? Antes lançaste ao despojo, fizeste o que parecia mal ao Senhor. Então disse Saul a Samuel, não, eu dei ouvido ao Senhor. Ele continuou insistindo, teimando naquilo que não deveria ter feito. Não, eu fiz o que o Senhor me enviou, porém eu trouxe Agag, mas os amalequitas eu destruí totalmente. Aí Samuel diz para ele, porventura, olha a desculpa dele, ele disse, olha, eu tomei o despojo, ovelhas e vacas, com intenção de oferecer ao Senhor em Gigal. Não assume, transfere culpa, usa a desculpa como certa religiosidade. Aí o Senhor diz, porventura, através da boca de Samuel, eu tenho prazer em holocausto, em sacrifício. Saul. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, do que obedeça a palavra dele? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor que a gordura de carneiros. Ou seja, o que está dizendo aqui? Olha, o que eu quero de você, Esaú, de você, Abimael, de você, Renato, de você que está ouvindo essa palavra, não é o compromisso apenas com o que é religioso, com ir à igreja, com cantar, com louvar, com essas coisas não. Ele quer, na verdade, a obediência. Porque tem gente que aqui, ele faz tudo certo. Louva, canta, prega, dá o dízimo, dá a oferta. Mas o culto, irmão, continua quando a gente sai por essas portas. Em nossa obediência, em nosso testemunho, em nossa renúncia ao pecado, nosso esforço diário para viver uma vida que agrada a Deus. Nosso culto não pode ser mais importante que nossa obediência. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, se rebelar contra Deus é a mesma coisa que bater macumba. Porque quem está batendo macumba, na verdade, o que ele está querendo ter é o controle sobre as coisas. Do mesmo jeito de que quem está se rebelando, ele está dizendo, eu quero ter o controle, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. E a obstinação, que era o que Saul estava, pecou e continuava dando desculpa. É uma idolatria. É como um pecado de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel, pequei. Agora sim ele diz, pequei. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. A mesma coisa que, a mesma desculpa de Adão e Eva. Senhor amado, eu temi, me escondi, eu temi ao povo, e é tudo desculpa. Agora rogo-te que perdoe o meu pecado e volte comigo para adorar ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já que rejeitou o Senhor, também não serás mais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir embora, Saul pegou na orla da capa de Samuel, como tivesse assim, não vai embora. E na mesma hora a roupa rasgou. Então Samuel se virou para Saul e diz assim,
O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo que é melhor do que tu, Davi. E também aquele que é a força de Israel, Deus, que não mente nem se arrepende, porquanto ele não é homem para que se arrependa. Aí Saul continuou, talvez em lágrimas, dizendo: pequei, honra-me agora diante do povo, dos anciões, dos líderes do povo, volta comigo para adorar o Senhor. Meu irmão, ele ainda queria manter a aparência. Ele pecou, Deus disse para ele: olha, você não me obedeceu. Aí diz: não, mas volta comigo para me oferecer sacrifícios. Porque o que eles vão pensar quando eu chegar para oferecer sacrifício e você, Samuel, não está? Diante do povo, diante dos anciões. E esse é o problema do pecado, irmão. Às vezes a gente peca e quer manter a aparência. A gente não quer, rapaz, eu errei. Eu falei. Agora, recentemente morreu um dos maiores pregadores dos anos 90, Jimmy Swaggart. Foi um dos grandes pregadores dos anos 90, nos Estados Unidos. Pregava, tal, e levava multidões. Pregava para mais de 70 países, em transmissões ao vivo pela TV. Mas teve um dia que ele fraquejou, pecou, e diante da TV de milhares, ele confessou o pecado dele: olha, eu adulterei. E chorando, confessou o pecado dele. E Deus o redimiu. Não foi mais o mesmo sucesso que era, mas essa semana Deus o levou. Mas continuava cantando, mesmo bem velhinho, pregando a palavra com entusiasmo. Versículo 32, Samuel chegou: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio, todo contente, achando que ia levar a pele dele. Olha o que Agag diz: já passou a amargura da morte? Ou seja, a poeira já baixou? Coitado, não sabia que ele vinha para cima dele. Então disse Samuel: assim como a tua espada desfilou as mulheres, deixou elas sem os seus filhos, assim ficará desfilada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Ele pegou uma espada, nosso violento, viu, irmão? É cena para mais de 18. Despedaçou. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: nós, ao lidar com o pecado, às vezes a gente quer fazer concessões. A gente quer, como Esaú, a gente não quer obedecer de forma integral, completa. No tudo ou nada. A gente, não, deixa só isso aqui. Não, só isso aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. E esse nada a ver vai nos levar para o inferno. Não tem nada a ver. Vou fazer isso aqui, uma besteirinha. Só que a gente está morto. Sem vida. Nada a ver. Não é tão sério, não, isso aqui. O Senhor quer da gente obediência total. Jesus disse: se você sabe que a tua mão direita, a mão mais habilidosa, a mão que eu escrevo, ela é o que é o que pode te jogar no inferno.
É melhor você cortar essa mão. Mas que, Senhor, que mensagem radical! Eu cortar a minha mão, é melhor você ter a mão cortada e entrar aleijado na vida, no reino, do que ter todo o teu corpo completo e ele ser jogado no inferno. Então a gente, meus irmãos, a gente tem que parar e observar quem é os Agagues que nós estamos escondendo no porão da nossa alma. E decidir, eu tenho que despedaçar ele totalmente.